Você já parou para pensar por que seus avós viviam tanto e adoeciam tão pouco? Será que o segredo da saúde estava em hábitos que abandonamos sem perceber? Hoje vamos revelar 25 costumes antigos que mantinham os brasileiros mais fortes, dispostos e saudáveis. E fique até o final. O hábito número 12 vai fazer você repensar completamente sua rotina. Caminhar como principal meio de locomoção. Antes do carro virar símbolo de status, as pernas eram o transporte mais confiável do brasileiro. Ir à padaria, ao mercado, à igreja, tudo era feito a pé, sem pressa, sentindo o sol e cumprimentando os vizinhos. Aqueles quilômetros diários acumulados fortaleciam o coração, mantinham o peso equilibrado e oxigenavam o cérebro. Não existia academia, não existia esteira elétrica, mas o corpo se exercitava naturalmente nas tarefas do dia a dia. As pernas musculosas dos avós eram resultado de uma vida inteira caminhando sem reclamar da distância. O suor da madrugada, caminhada sob o sol, não era reclamação, era apenas parte natural de estar vivo e ativo. Hoje, lembramos dessa época e percebemos que a saúde estava no simples ato de dar um passo após o outro. Recordar essas caminhadas é entender que movimento era rotina, não obrigação marcada na agenda. A bicicleta como ferramenta de trabalho. O carteiro, o padeiro, o leiteiro, todos pedalavam quilômetros antes mesmo do sol nascer completamente. A bicicleta não era lazer de fim de semana, era instrumento essencial de trabalho que sustentava famílias inteiras. Aquele exercício cardiovascular diário mantinha corações fortes e pulmões potentes sem ninguém perceber os benefícios. As coxas grossas dos trabalhadores de bicicleta eram prova viva de uma vida ativa e genuinamente produtiva. Pedalar era rotina, era transporte, era economia que de quebra ainda trazia saúde completamente de graça. Subir ladeira com carga pesada era treino de força que nenhuma academia conseguia replicar. Recordar essas imagens é entender que o melhor exercício é aquele que faz parte da vida, não da obrigação diária. Cozinhar no fogão a lenha. O fogão a lenha era o coração pulsante das cozinhas brasileiras, reunindo família e aquecendo corpos e almas. Cozinhar nele exigia esforço real, rachar lenha com machado, controlar o fogo, mexer panelas pesadas por horas seguidas. Esse ritual queimava calorias sem ninguém contar, fortalecia braços e mantinha o corpo em constante movimento. A comida preparada ali tinha sabor diferente, nutrientes preservados pelo cozimento lento e naturalmente controlado. Não havia pressa, não havia micro-ondas, apenas paciência que resultava em saúde e sabor absolutamente incomparáveis. O calor do fogo aquecia a cozinha no inverno, tornando o ambiente acolhedor para toda a família reunida. Lembrar do cheiro da lenha queimando é sentir saudade de uma época em que cozinhar era ato de amor e saúde. Arroz com feijão todos os dias, feito do zero. A dupla mais famosa do Brasil era preparada diariamente com grãos secos escolhidos a dedo na véspera com cuidado. O feijão demolhado durante a noite toda cozinhava por horas, liberando proteínas e nutrientes absolutamente essenciais. Não havia conservantes, não havia latas industrializadas, apenas ingredientes puros combinados com perfeição nutricional. Essa combinação oferecia proteína completa, fibras abundantes e energia sustentada para o trabalho pesado do campo. O ritual de catar feijão reunia a família em torno da mesa, ensinava paciência e garantia qualidade em cada grão. As crianças aprendiam desde cedo a identificar pedrinhas e grãos ruins com olhos treinados pela prática constante. Recordar esse aroma inconfundível é entender que a saúde estava na simplicidade de grãos bem cozidos e temperados. Frutas colhidas do próprio quintal. Mangueiras, goiabeiras, jabuticabeiras, cada quintal brasileiro era um pomar particular de saúde completamente. Gratuita. As crianças subiam nas árvores com agilidade, colhiam frutas maduras no ponto certo e comiam ali mesmo, sujas de caldo. Não havia agrotóxicos, não havia cera artificial, apenas frutas naturais carregadas de vitaminas e fibras vivas. Esse acesso diário a frutas frescas garantia imunidade forte, pele saudável e intestino funcionando perfeitamente bem. O sol que amadurecia as frutas era o mesmo que bronzeava a pele das crianças saudáveis que brincavam embaixo. Cada estação trazia sua surpresa frutífera, criando expectativa e alegria na colheita esperada durante meses. Lembrar dessas árvores carregadas é sentir saudade de uma época em que vitamina crescia no quintal de casa.
Comprar na feira livre 2 vezes por semana. As terças e sábados eram dias sagrados de feira, caminhando entre barracas coloridas carregando sacolas cada vez mais pesadas. Os legumes eram colhidos na véspera pelos próprios feirantes, as frutas ainda tinham cheiro de fazenda, tudo fresco e vivo. Carregar aquelas sacolas ladeira acima até em casa era exercício puro disfarçado de tarefa doméstica necessária. A negociação animada com feirantes conhecidos, a seleção cuidadosa de cada item, tudo envolvia movimento, socialização e atividade mental. Não havia delivery, não havia alimentos ultraprocessados nas barracas, apenas comida de verdade vinda direto da terra. O relacionamento com quem plantava criava conexão real entre consumidor e origem do alimento consumido. Recordar o burburinho alegre da feira é sentir falta de quando comprar comida era experiência completa de saúde. Criar galinhas no fundo do quintal. O galinheiro caseiro fornecia ovos frescos todas as manhãs, com gemas alaranjadas intensas de dar inveja em qualquer granja. Cuidar das galinhas exigia trabalho diário constante, jogar milho, limpar o espaço, recolher os ovos ainda mornos com cuidado. Esses ovos caipiras eram verdadeiras bombas nutricionais, cheios de ômega 3 e vitaminas, que os industrializados não têm. A proteína animal vinha de fonte absolutamente conhecida, sem hormônios artificiais, sem antibióticos, pura como a natureza criou. As crianças aprendiam sobre responsabilidade e ciclos da vida natural cuidando das aves fielmente todas as manhãs. O galo cantando ao amanhecer era despertador natural que regulava o relógio biológico de toda a família. Lembrar desse cacarejar matinal é sentir saudade de quando saúde tinha penas e ciscava livremente no quintal. Cultivar a própria horta em casa. Cada cantinho disponível do quintal tinha couve, cebolinha, salsinha, tomateiro, tudo plantado e cuidado pela família inteira. Capinar sob o sol, regar nas manhãs frescas, colher na hora do almoço, cada atividade era exercício físico disfarçado de tarefa. Os vegetais colhidos minutos antes de comer preservavam vitaminas preciosas que se perdem completamente no transporte comercial demorado. Não havia agrotóxicos perigosos, não havia distâncias. Entre a terra e o prato, apenas frescor absoluto e nutrientes intactos. Trabalhar com as mãos enterradas na terra trazia benefícios mentais profundos que só agora a ciência está começando a descobrir. O contato com micro-organismos do solo fortalecia o sistema imunológico de forma que nenhum suplemento consegue replicar. Recordar o cheiro da terra molhada é entender que saúde verdadeira brotava literalmente do chão humilde de casa. Lavar roupa no tanque, à mão. As segundas-feiras eram dedicadas integralmente à lavagem de roupa, esfregando peça por peça no tanque de cimento áspero. Aquele movimento repetitivo de esfregar com força, torcer com as mãos e bater roupa na pedra era exercício completíssimo. Não havia máquina fazendo o trabalho pesado, apenas músculos que se fortaleciam naturalmente semana após semana. O sol forte que secava as roupas brancas no varal também desinfetava naturalmente cada fibra, eliminando bactérias sem química. Mulheres de braços, fortes e definidos, carregavam bacias pesadas, estendiam lençóis enormes, dobravam pilhas impressionantes. A roupa lavada à mão durava mais, era tratada com mais cuidado e respeito que as jogadas em máquinas. Lembrar desse tanque de cimento é admirar corpos que se mantinham genuinamente ativos em cada tarefa do cotidiano. Bater tapete e estender colchão no sol. Todo sábado de manhã, os tapetes voavam para o varal onde seriam batidos com força, determinação e ritmo constante. Aquela batida repetitiva e vigorosa com o batedor de vime era exercício aeróbico completo que deixava braços perfeitamente definidos. Os colchões pesados estendidos sob o sol forte eram virados, batidos com vara, arejados em ritual de limpeza profunda natural. Os ácaros morriam com a luz solar intensa, a umidade acumulada evaporava completamente, tudo sem precisar de produtos químicos. Esse cuidado semanal com a casa mantinha não só o ambiente verdadeiramente saudável, mas os corpos em constante movimento. O sono nas noites seguintes era mais profundo e reparador graças a essa higienização natural do lugar de descanso. Recordar esse ritual é entender que a faxina vigorosa de antigamente era a academia mais completa que jamais existiu. Pilar o arroz e torrar o café em casa. O arroz chegava ainda em casca grossa e era pilado no pilão de madeira maciça com força bruta e ritmo constante.
Aquele movimento repetitivo de socar por horas exigia braços potentes, costas fortes e resistência digna de atleta profissional. O café verde era torrado lentamente no fogão, mexido sem parar com colher de pau até atingir o ponto perfeito. Moer os grãos recém-torrados no moedor de mão era exercício de braço que deixava qualquer academia moderna no chinelo. Os alimentos processados artesanalmente em casa preservavam nutrientes e garantiam pureza que a indústria simplesmente não oferece. O aroma do café torrado na hora perfumava a casa inteira, criando memória, olfativa que dura a vida toda. Lembrar do som ritmado do pilão é sentir saudade de quando preparar comida exigia força real e entregava saúde verdadeira. Brincar na rua até escurecer. Pique-esconde, queimada, pega-pega, amarelinha, as crianças corriam, pulavam e suavam intensamente até o sol se pôr completamente. Não havia videogame prendendo em casa, não havia tela hipnotizando, apenas energia gasta em brincadeiras que fortaleciam o corpo inteiro. Aqueles joelhos ralados e cotovelos arranhados eram medalhas orgulhosas de uma infância ativa e genuinamente saudável. Subir em árvores altas desenvolvia coordenação motora e equilíbrio muito melhor que qualquer esporte organizado com regras. O cansaço físico da brincadeira intensa garantia sono profundo e verdadeiramente reparador assim que a cabeça tocava o travesseiro. A socialização constante com outras crianças desenvolvia habilidades emocionais que telas não conseguem ensinar. Recordar essas tardes de correria é entender que a obesidade infantil era raríssima porque o movimento era absolutamente constante. Dormir cedo, logo após a novela. Quando a novela das 8 terminava com os créditos finais, a casa toda se preparava naturalmente para dormir. Não havia maratonas de séries intermináveis, não havia rolagem infinita de celular na cama, apenas descanso merecido. Essas 8 ou 9 horas de sono regulares e profundas mantinham o metabolismo funcionando em perfeita harmonia. O corpo se recuperava completamente, os hormônios se equilibravam naturalmente, a mente descansava para o dia seguinte de trabalho. Acordar naturalmente com a luz do sol era consequência feliz de ter dormido no momento certo que o corpo pedia. Os problemas de insônia eram raros porque o ritmo natural do corpo era respeitado sem interferências artificiais. Lembrar desse silêncio noturno acolhedor é sentir falta de quando o sono era sagrado e verdadeiramente respeitado. Tomar sol logo cedo, todos os dias. A rotina começava cedo, ainda com o sol nascendo suave e banhando a pele de vitamina D completamente natural. Varrer o quintal, cuidar das plantas, alimentar os animais, tudo feito tranquilamente sob os raios dourados da manhã. Essa exposição solar diária moderada fortalecia ossos, melhorava o humor e regulava o relógio biológico perfeitamente. Não havia suplemento de vitamina D em cápsulas, não havia necessidade alguma, porque o sol era remédio gratuito. A pele bronzeada dos trabalhadores rurais era sinal visível de uma vida saudável e produtiva ao ar livre. Os casos de depressão eram mais raros porque a luz natural regulava a serotonina naturalmente todos os dias. Recordar essas manhãs ensolaradas é entender que a saúde começava antes mesmo do primeiro gole de café. Comer à mesa, em família, sem distrações. As refeições eram rituais sagrados onde a família inteira se reunia sem televisão ligada, sem telefone tocando, sem pressa. Comer devagar, mastigar bem. Cada garfada, conversar entre mordidas, tudo contribuía para uma digestão absolutamente perfeita. A atenção plena na comida e na companhia permitia reconhecer a saciedade verdadeira antes de comer demais. Os laços familiares se fortaleciam junto com a nutrição em cada almoço e jantar amorosamente compartilhado. Não havia refeição solitária na frente da tela, não havia distração que levasse ao comer automático e inconsciente. As histórias contadas à mesa alimentavam a alma tanto quanto a comida no prato alimentava o corpo. Lembrar dessa mesa farta de gente é sentir falta de quando comer era ato genuinamente coletivo e consciente. Refrigerante só em dia de festa. A garrafa de guaraná gelado era reservada exclusivamente para aniversários, Natal e ocasiões verdadeiramente especiais. No dia a dia comum, água fresca do filtro de barro, café coado, leite da fazenda, sucos naturais da fruta. Essa raridade preciosa fazia o refrigerante ser genuinamente valorizado e consumido em quantidade naturalmente moderada.
Os dentes permaneciam saudáveis e fortes, o peso se mantinha equilibrado, o diabetes era doença verdadeiramente rara. A celebração ganhava significado especial e memória afetiva quando acompanhada daquela bebida esperada ansiosamente o ano todo. O açúcar era luxo, não presença constante em cada refeição e lanche como acontece hoje. Lembrar desse gole especial é entender que a abundância excessiva mata o prazer e adoece o corpo lentamente. Sucos feitos na hora, com frutas de verdade. O espremedor de laranja trabalhava fielmente todas as manhãs, extraindo vitaminas frescas e vivas direto da fruta colhida. Não havia suco de caixinha com conservantes, não havia néctar com açúcar adicionado, apenas frutas espremidas na hora. Essas vitaminas vivas e ativas fortaleciam a imunidade muito melhor que qualquer suplemento industrializado em comprimido. A fibra natural da fruta acompanhava o suco quando batido no liquidificador, regulando o intestino naturalmente sem laxantes. Cada estação diferente trazia sua fruta característica, cada fruta trazia seus nutrientes específicos e necessários para aquele momento. O sabor intenso e verdadeiro não precisava de açúcar adicional, porque a fruta madura já era doce naturalmente. Recordar o barulho familiar do espremedor é sentir saudade de quando vitamina C vinha embalada em casca de laranja. Sobremesa era fruta ou doce caseiro. Banana madura, mamão doce, goiabada cascão, doce de leite feito em casa. Essas eram as sobremesas simples da infância. Não havia sorvete industrial cheio de aditivos. Não havia chocolate processado carregado de gordura transprejudicial. Os doces caseiros, mesmo sendo doces, vinham exclusivamente de ingredientes reais, reconhecíveis e pronunciáveis. As porções eram naturalmente pequenas, saboreadas lentamente, valorizadas como finalização genuinamente especial da refeição. As frutas da estação ofereciam doçura natural que satisfazia completamente sem sobrecarregar o pâncreas constantemente. O trabalho de fazer o doce em casa limitava naturalmente a frequência do consumo, criando equilíbrio automático. Lembrar dessas sobremesas simples é entender que o prazer verdadeiro dispensa lista interminável de ingredientes. Trabalho braçal como rotina diária. Carregar água pesada do poço, rachar lenha com machado, capinar quintal inteiro. O corpo trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Músculos eram construídos naturalmente na labuta diária, não em séries repetitivas de academia climatizada e artificial. Essa atividade física constante mantinha metabolismo acelerado, articulações flexíveis e coração verdadeiramente forte. Não havia sedentarismo, simplesmente não havia opção de ficar parado, porque a sobrevivência exigia movimento constante. Homens e mulheres mantinham corpos funcionais e resistentes, preparados para qualquer demanda física que surgisse. O cansaço no fim do dia era sinal de trabalho honesto realizado, não de estresse artificial de escritório. Lembrar desse trabalho duro é entender que o corpo humano foi feito para mover constantemente, não para sentar. Carne era luxo, reservada ao domingo. O frango assado dourado de domingo era evento esperado a semana inteira com ansiedade, gratidão e alegria. Durante a semana comum, ovos caipiras, feijão nutritivo, legumes frescos forneciam proteínas suficientes sem sobrecarregar o organismo. Essa restrição involuntária reduzia naturalmente o consumo de gordura saturada a níveis saudáveis e equilibrados. O corpo tinha tempo suficiente para processar completamente a proteína animal antes de receber nova dose pesada. A valorização sincera da carne transformava cada domingo em celebração familiar, não em mais um dia de excessos. Aproveitar cada parte do animal era obrigação, nada era desperdiçado, do pé à cabeça tudo virava alimento. Recordar essa espera ansiosa é entender que menos pode ser muito mais quando se trata de saúde verdadeira. Chás caseiros como remédio e rotina, erva cidreira para acalmar nervos, boldo para aliviar o fígado, camomila para dormir tranquilo, cada mal tinha seu chá certo. Não havia farmácia aberta na esquina, não havia pílula para tudo, apenas sabedoria ancestral em forma líquida e quente. Esses chás naturais ofereciam compostos medicinais que tratavam sintomas eficientemente sem efeitos colaterais químicos. O ritual calmo de preparar e tomar o chá quente acalmava a mente ansiosa enquanto simultaneamente curava o corpo. As avós conheciam cada planta medicinal do quintal e sua função específica na farmacologia natural e caseira. Esse conhecimento era passado de geração em geração como herança preciosa mais valiosa que qualquer bem material.
Lembrar desse chazinho reconfortante é sentir falta de quando a cura verdadeira vinha da terra, não do laboratório. Menos exposição a químicos e conservantes. Os alimentos vinham diretamente da horta, do pomar, do açougue local conhecido, sem passar por processos industriais. Não havia corantes artificiais, não havia conservantes impronunciáveis na lista de ingredientes, apenas comida de verdade. Essa pureza alimentar poupava o fígado, protegia o intestino e mantinha o sistema imunológico forte e ativo. Os produtos de limpeza da casa eram vinagre, sabão de coco, bicarbonato, nada que precisasse máscara de proteção. A pele respirava naturalmente sem absorver cremes cheios de parabenos. A casa brilhava sem venenos disfarçados. O ar dentro das casas era puro, sem aerossóis químicos, sem fragrâncias artificiais irritando vias respiratórias. Recordar essa simplicidade é perceber quanta química absolutamente desnecessária introduzimos em nossas vidas modernas. Alimentação de acordo com a estação do ano. Manga suculenta no verão, morango perfumado no inverno. Cada fruta tinha seu tempo certo de aparecer e desaparecer. Não havia estufa, forçando o crescimento artificial, não havia importação trazendo frutas sem sabor de outro hemisfério. Comer da estação garantia nutrientes no pico máximo de concentração e sabor na intensidade absolutamente máxima. O corpo recebia naturalmente exatamente o que precisava em cada época do ano, sem necessidade de suplementação artificial. A espera ansiosa pela próxima safra criava expectativa, valorização genuína e consumo moderado quando finalmente chegava. Essa conexão com os ciclos naturais mantinha o organismo em harmonia com o ritmo da natureza ao redor. Lembrar dessa paciência sazonal é entender que a natureza sabe melhor que nós o que precisamos e quando precisamos. Você ainda lembra de algum desses hábitos saudáveis que seus avós praticavam todos os dias? Consegue sentir saudade de uma época em que saúde vinha naturalmente da rotina simples da vida? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar dessas lições preciosas que nossos antepassados nos ensinavam. Deixa seu like se essas memórias tocaram seu coração e se inscreve para continuar resgatando o Brasil que a gente ama.